Então, tem alguns tópicos principais que eu gostaria de conversar com vocês, só 7 tópicos, então, desde transformação celular e câncer, mecanismo celular intrínseco e extrínseco, né, o câncer de uma perspectiva imunológica, a inflamação que deveria ajudar, de fato, ela pode intensificar a formação de novas células tumorais, consequentemente tumores, principalmente sólidos, que são um problema. Falar um pouquinho dos antígenos tumorais, que podem servir de alvos para vacina, e algumas classes clássicas de antígenos tumorais também. Então, vamos começar aqui falando sobre um pouco de transformação celular, câncer. Então, o que caracteriza o câncer? Ele é um estado em que as células escapam dos controles normais que governam a divisão celular e a longevidade das células. Geralmente, de forma, no senso comum, a gente tenta imaginar o câncer como sendo uma única doença. Na realidade, não. Ele é um conjunto de doenças que é caracterizado, então, por esse escape dos controles que governam a divisão celular e a longevidade das células. Consequentemente, a natureza do câncer de uma célula do pulmão vai ser diferente da natureza do câncer das células do rim. Eu não vou poder utilizar o mesmo método de tratamento, porque a origem da doença ela é diferente. De uma maneira geral, se refere a isso como sendo câncer, muito embora não seja o mesmo tipo de doença. O que caracteriza, de fato, esse escape do controle normal. Mas a origem é diferente, o tratamento, então, invariavelmente, né, a grande maioria dos casos, ele vai acabar sendo diferente também. Só para deixar isso claro para vocês. E existem algumas regras básicas que os organismos multicelulares eles infligem, aplicam às células para garantir exatamente a multicelularidade. Esses mecanismos são não se dividir, a não ser que receba permissão explícita para fazê-lo. Então, isso é um ponto muito importante. Permanecer em suas próprias imediações, a célula deve permanecer nas próprias imediações, isso que possibilita que a gente tenha tecidos diferenciados. Pode acontecer de uma célula sair da imediação dela, se deslocar de algum tecido e estar na corrente circulatória de alguma forma, ou se deslocar para outro tipo de tecido diferente. No entanto, essa célula vai sofrer naturalmente apoptose, porque ela está sobre uma regra da multicelularidade, que é que ela deve permanecer nas próprias imediações. E as células, elas também devem, enquanto estiver executando as funções que elas possuem, viver. Depois disso, ela já deve ser eliminada. E existe uma série de mecanismos intrínsecos e extrínsecos que vão controlar essas respostas celulares. Então, todas as células vão estar sendo submetidas a esses parâmetros aqui, e uma vez que ela escape algum desses parâmetros, elas são prontamente eliminadas por algum organismo, por algum mecanismo, por organismo, ou mesmo pela própria morte celular programada, que é a apoptose. Então, o câncer, ele vai representar um espectro de condições, e não uma única doença, como eu mencionei para vocês, que de alguma forma vai acabar impedindo, aliás, não respondendo a essa condição ali da multicelularidade. Aquelas 3 regras que eu coloquei para vocês, ele escapa a essas regras. E aí a gente tem um espectro de condições, vários tipos de cânceres diferentes, e o que a gente conhece basicamente são o câncer benigno e o maligno, de uma maneira geral. O benigno é quando a gente tem uma divisão celular já, de certa forma, não característica de determinado tecido, no entanto, confinado àquele tecido. Ele não vai, a princípio, nessa forma, desenvolver em câncer. Ele ainda não é um câncer. É um tumor, que a gente chama benigno, é um tipo, de câncer, mas não é aquele câncer que a gente conhece como sendo mais complexo, que pode se alacinar pelo corpo. A gente remove o tecido e fica ok. E tem o câncer que a gente considera maligno, aquele que a célula já possui uma natureza indiferenciada, ela sofre uma série de mutações que possibilitam ela saírem do local e se espalhar por outros tecidos, ir habitar outros locais. E isso, então, recebe o nome de metástase. E algumas proteínas aí são muito importantes, uma CD44, que parece que está nas células que sofrem metástase sempre, de alguma maneira, desbalanceada. Alguma mutação ocorreu no gene, no promotor desse gene, do promotor que controla a regulação dos genes, então essas células passam
a não só se dividir de maneira descontrolada, como se espalhar pelo corpo. Atentem para isso aqui, uma das questões fala sobre isso, né, que eu botei no questionário. E a gente vai ter também, aí, quando a gente tem esse espectro de condições todas, né, por exemplo, as células linfóides, que elas vão apresentar, aí a gente olha uma célula linfóide, ela tem um congelamento, né, na maturação em um estado específico da diferenciação dela. A gente consegue olhar que a célula linfóide, ela parou no estado do amadurecimento e passou a se tornar uma célula cancerígena. Então, a gente consegue encontrar essas condições. Um outro aspecto é que, por exemplo, em pacientes com mieloma, eles vão apresentar depósitos mieloides, né, em torno de 23% dos pacientes, né, eles vão apresentar isso. E nessas regiões a gente vai encontrar algumas cadeias leves, muitas cadeias leves de imunoglobulina. Então a gente tem como olhar para alguns tipos de câncer e observar algumas condições específicas. Inclusive a gente tem como saber, pela própria constituição das células, da forma que as células adquirem, originário de onde é aquele tipo de câncer. Então, a gente tem como fazer um rastreamento, porque eu posso ter um câncer no cérebro que ele teve origem no rim, já no fase de metástase, e é possível, principalmente utilizando técnicas de histologia, determinar de onde vieram aquelas células e, consequentemente, aquele novo tipo de tumor. Então, existem algumas marcações, mas guardem, nós temos o câncer benigno, confinado a um local, e o câncer maligno, que é aquele que adquire a capacidade de se espalhar pelo corpo, formando aí as chamadas de metástases. E essa aqui é uma condição muito particular, né? Um tipo de câncer, causa o linfoma de Burkitt. Vocês podem observar que ocorreu uma translocação do gene CEMIC. Aqui, olha só, translocação, ou seja, essa parte veio para cá, para esse outro cromossomo, a parte desse cromossomo veio para esse cromossomo. E aí nós temos essa translocação. Isso aqui causa uma neoplasia de células B. De células B, responsável por produzir plasmócitos. E um aspecto interessante é que em alguns tipos de cânceres, eles são mais frequentes em idades ou são mais frequentes em grupos populacionais. No caso do linfoma de Burkitt, ele é muito presente em crianças africanas, tem uma incidência relativamente alta em crianças africanas. E um outro aspecto é que ele muitas vezes está associado com outro tipo de vírus, inclusive é um oncovírus. Ele estimula, depois eu vou falar de oncogenes supressores tumorais, ele estimula a divisão celular. E esse oncovírus aqui, o Epstein-Barr, ele está associado geralmente com linfoma de Burkitt. Isso aqui fornece uma alternativa, inclusive, para a produção de vacinas. Se eu tenho uma vacina, por exemplo, contra a Epstein-Barr, você tem que imaginar o seguinte: a gente vai ter antígenos específicos de Epstein-Barr, como ele está associado com esse linfoma, nas células de tumor do linfoma. Então, eu posso fazer uma vacina contra o Epstein-Barr e isso ajuda a beneficiar no combate contra um linfoma específico. Então, também é uma abordagem que pode ser empregada para resolver alguns problemas associados com o crescimento aí de tumores. Então, atentem para isso. E como eu falei para você, assim como tem alguns casos como o linfoma de Burkitt, que é muito frequente em crianças, eu também tenho outras condições que vão aparecer em grupos populacionais ou em fases da vida diferentes. A leucemia linfocítica crônica, ela vai ser geralmente encontrada em pessoas com acima de 50 anos de idade. Ela não é encontrada em pessoas, né, com uma idade menor. Assim como, não só ela, à medida que a expectativa da população mundial aumenta, a incidência de câncer nas populações também aumenta, porque o câncer está associado com erros que ocorrem durante o processo de divisão celular, ou erros causados aí pelo contato a agentes aí que podem danificar o material genético. Então, só atentem também para isso. E um outro ponto relevante, e isso se descobriu com o surgimento da AIDS, com os indivíduos transplantados, é que tumores que são fortemente imunogênicos, eles vão aparecer em pacientes que são imunossuprimidos. Então, o indivíduo imunossuprimido, ele vai ter uma predisposição a desenvolver câncer. E por que isso acontece? Porque o sistema imunológico, né, tem a vigilância imunológica, eu vou falar brevemente sobre isso,
que é uma condição em que as células elas controlam todas aquelas outras que estão, de alguma maneira, se dividindo de forma descontrolada. E essas pessoas imunossuprimidas, elas vão ter um sistema imunológico menos eficiente, consequentemente, esse sistema de verificação das células que estão com algum problema, ele já não é tão eficaz. E aí o indivíduo ele acaba tendo o desenvolvimento desses imunogênicos muito mais fortes, desses tumores imunogênicos muito mais fortes. E olha aqui como acontece a condição do câncer. O câncer ele não surge, né, brevemente. Ele necessita de uma série de alterações no material genético. Então, o câncer ele é uma doença genética. No entanto, não quer dizer que seja herdável. Existem casos aí de câncer herdável. A gente pega, por exemplo, a linhagem familiar de indivíduo. A gente pode deduzir muitas gerações, muitos indivíduos, né, por exemplo, câncer no pâncreas. É provável que aquela família tenha uma predisposição. Os indivíduos já herdam alguns alelos defeituosos para o desenvolvimento do câncer, mas normalmente as pessoas que desenvolvem câncer elas não têm um histórico na família. E esse câncer surge pelo acúmulo de mutações ao longo da vida. E essas mutações ocorrem à medida que as células se dividem. Então, aqui no caso de progressão para o câncer, ele ocorre em uma série de etapas. Aqui a gente vai ter um evento mutagênico, que faz com que a célula normal passe a ser hiperplásica. Aí depois um outro evento de mutação, que faz com que uma célula seja displásica, depois neoplásica, depois metastática. Aí já aqui na metástase. Ou seja, uma série de eventos vão acontecer, fazendo com que a célula se divida mais, a célula se divida e cresça muito mais rápido, ela então passe a ter um aspecto totalmente indiferenciado e depois possa aí propagar por outros tecidos. Então, a progressão do câncer, ela ocorre através de uma série de mutações no material genético, que daí sim vão permitir que a célula sobreviva aí parasitando outros tecidos. Que é uma condição aí da célula, do indivíduo, das células que estão aí propensas a desenvolver câncer. Mas atentem que é um processo que ocorre em múltiplas etapas. E esse processo que ocorre em múltiplas etapas, ele vai estar vinculado com um mau funcionamento de duas classes específicas de genes, que são os oncogenes e os supressores tumorais. Esses genes, eles existem no indivíduo, só que à medida, e eles são muito importantes para os indivíduos, mas à medida que eles sofrem algum tipo de mutação, consequentemente a proteína não é mais funcional, o indivíduo apresenta alguns tipos de condições fisiológicas nas células que vão tornar ele mais propenso a desenvolver o câncer. Então, esses oncogenes são genes que estimulam a divisão celular. E os supressores tumorais, já vem o nome aí, eles suprimem a divisão celular. Do ponto de vista prático, se eu tenho um gene, esse gene sofreu uma mutação e ele passa a ser muito mais expresso, ele passa a estimular, consequentemente, muito mais a divisão celular, eu vou predispor esse indivíduo a desenvolver câncer. E da mesma forma, se eu tenho um supressor tumoral que suprime a divisão celular, por exemplo, e eu de alguma maneira ele sofre uma mutação, as minhas células não são mais capazes, então, de suprimir a resposta. E eu vou ter o quê? Um aumento da divisão celular. Então, do ponto de vista prático, tanto a presença de oncogenes que estimulam a divisão celular, quanto supressores tumorais que suprimem a resposta das células da divisão, quando eu tiver mutações em ambos, eu vou acabar desencadeando uma resposta ao estímulo da divisão. Então, eu vou estimular a divisão das células com mutações de oncogenes e supressores tumorais, o que é uma característica, então, das células cancerígenas. Um caso interessante, até comentei com vocês, que está associado com linfoma de Burkitt em crianças africanas, é do Epstein-Barr, que ele é um vírus oncogênico, ou seja, quando a pessoa possui esse vírus no corpo, esse vírus, que pode estar numa fase latente, ele estimula as células do indivíduo a se multiplicarem de maneira descontrolada. E isso, consequentemente, vai poder possibilitar predispor essa pessoa a ter câncer.
Então, existem vírus específicos que podem induzir a divisão celular. E existem os mecanismos pelos quais eles fazem isso. Depois eu vou abordar um pouquinho com vocês. E, obviamente, né, para evitar essa transformação celular, que caracteriza, né, esse processo aí de divisão descontrolada, existem mecanismos intrínsecos que vão suprimir a formação de novos tumores. Então, imaginemos aqui que nós temos uma célula, ela sofre de alguma forma um evento mutagênico, e isso pode causar, por exemplo, danos no material genético. E aí, esse dano no material genético pode levar a uma parada do ciclo celular, e aí eu reparar esse material genético. E aí, ok, a célula segue a vida. Eu posso ter um dano ao material genético, eu ativar a caspase, lembrem, as caspases, ativar uma via das caspases, as caspases elas são proteases, e essas proteases elas acabam combinando com a morte da própria célula. Então, aqui eu tenho mecanismos de apoptose. Eu tive um dano no DNA, esse dano não pôde ser reparado, a célula sofre apoptose, um mecanismo de controle. Outra coisa que pode acontecer, eu tive um evento mutagênico em uma célula, e vou ter ativação dos oncogenes, e a célula vai sofrer uma parada do ciclo celular, porque eu tive uma ativação de oncogenes, isso é muito perigoso, e eu vou ter o que se chama de senescência prematura. A célula parou o ciclo celular, né? Não era um momento, no entanto, ela tinha um defeito e isso foi importante ser feito. E também pode ter uma mutação que vai possibilitar aí uma proliferação aumentada, e essa proliferação aumentada vai fazer com que os meus telômeros reduzam. As nossas células, diferente, por exemplo, das células bacterianas que possuem material genético circular, as nossas células, elas são lineares. As nossas células, elas são lineares e as extremidades delas, elas ficam desprotegidas. Então, as extremidades dos cromossomos das nossas células, eles têm que ser repostos de alguma forma toda vez que a célula se divide. E quem coloca essa extremidade dos cromossomos, que são chamados de telômeros, é uma enzima chamada de telomerase, mas ela tem uma capacidade limitada de colocar telômeros. Depois de muitos ciclos de divisão, os telômeros ficam tão curtos que as células elas começam a ter instabilidade cromossômica e elas vão ser marcadas para a morte. Então, se eu tenho uma proliferação aumentada, eu vou ter erosão dos telômeros, eu posso ter uma senescência proliferativa. Os telômeros encurtam e a célula vai acabar, por isso gerar instabilidade cromossômica, ela não vai mais poder se multiplicar. E ela vai ser marcada para destruição. Então, são mecanismos aí de controle da formação de tumores. O câncer, é uma das particularidades dele, é que, por exemplo, em muitos tipos, né, dessa doença, a telomerase, que é a enzima que coloca esses telômeros, ela sofreu uma mutação que faz com que ela simplesmente consiga, então, estar multiplicando esses telômeros sempre que a célula se multiplica. Enquanto o ciclo de divisão vai gerar em torno de 50, 60 divisões de uma célula normal ao longo da vida dela, no câncer isso é ilimitado. Ela pode se dividir tantas vezes quanto ela puder, em virtude da presença dessa telomerase, que sempre vai colocando os telômeros, que numa célula normal não acontece. Mas essa erosão dos telômeros é um mecanismo também de senescência proliferativa, né, de check-up do sistema, porque se a célula está se multiplicando muito rápido, ela vai perder os telômeros e vai ser totalmente reabilitada. Então, existe uma série de mecanismos que vão desde o reparo do DNA até a senescência proliferativa, que vão possibilitar que as células controlem o próprio sistema de multiplicação delas, sistema de proliferação. E existem dois tipos principais de mutações. A gente tem mutações passageiras no material genético e mutações que chamam-se de condutoras. As mutações passageiras são aquelas mutações sem importância do ponto de vista funcional, ao passo que as mutações condutoras são aquelas que vão ter uma importância maior, porque elas vão predispor a célula a se desenvolver em uma célula cancerígena. Então, existem essas duas distinções aí que a gente vai ter. E
Um outro ponto muito relevante que está associado com a dificuldade na produção de vacinas contra o câncer é a heterogeneidade genética. Então, imaginemos aqui o seguinte, é o que está mostrando esse esquema. Então, imaginemos aqui o seguinte, eu tenho um tecido, né, sólido, eu tenho uma célula fundadora do câncer. Essa célula fundadora, ela tem algumas mutações características. E essa célula fundadora, ela acaba se multiplicando. No entanto, como a célula já perdeu a capacidade de rever os mecanismos corretos para evitar essa proliferação, essa célula aqui, ela está propensa a acumular muito mais erros. E é o que acontece aqui. A gente tem, então, logo o aparecimento de uma subpopulação tumoral 2. E essa subpopulação, já tem a subpopulação tumoral 1, a subpopulação tumoral 2, ela se multiplica e lá com o tempo, como essas mutações elas continuam ocorrendo, eu tenho um aparecimento, então, dessa terceira subpopulação tumoral. E essa terceira subpopulação tumoral também se vai se multiplicando, e uma parte, uma quinta, e assim sucessivamente. Então, qual é que é a dificuldade de produzir vacinas para o câncer? É que se essa minha célula aqui apresenta antígenos específicos do câncer, por exemplo, que ajudariam no combate ou reconhecimento dessas células para eliminar o câncer, esses antígenos, eles são diferentes dessa célula aqui. Por quê? Porque essa célula já sofreu uma mutação. Também não é tão simples assim, mas a ideia é basicamente essa. E essa terceira população sofreu mais mutações que tornam os antígenos dessa célula cancerígena diferentes da população 2, diferente da população 1. Então, eu tenho o que se chama de heterogeneidade genética. E isso faz com que eu tenha dificuldade de identificar neoantígenos para a produção de vacina. Porque eu posso encontrar um antígeno específico dessa condição aqui, dessa parte do tecido tumoral. E eu posso utilizar essa vacina, produzir anticorpos e eles matarem, destruírem essas células aqui. Só que, à medida que eu mato essas células, destruo essas células, já tem o surgimento de novas células cancerígenas. Aí não resolve o meu problema. Aí eu posso desenvolver uma outra vacina para eliminar essas células aqui, mas nesse meio tempo já surgiram outras células aqui. Percebam que esse sistema é muito... A taxa de mutação é tão grande que pode ser comparado ao que acontece com os vírus, que tem uma taxa de mutação também bem acentuada. Quando eu tenho o desenvolvimento de uma vacina, esse vírus ele se altera de maneira tão rápida que a vacina não pode mais fazer efeito. Pode não fazer mais efeito, desculpa. Que é a mesma lógica aqui. Eu tenho um grupo cancerígeno original, de células primordiais, células fundadoras, e à medida que eu produzo uma vacina para eliminar essas células, algumas já se diferenciaram de tal forma que os antígenos são diferentes e não são reconhecidos pelos anticorpos. Eu tenho que produzir uma segunda vacina. Aí já não adianta porque as células se multiplicam de novo. Uma terceira vacina e assim sucessivamente. Então, é uma corrida contra o tempo em virtude dessa alta taxa de mutação que os tumores sólidos, basicamente, apresentam. E não bastasse isso, a incidência do câncer ele vai variar muito entre os próprios tipos de tecido. A gente tem o carcinoma, que atinge em torno de 80%, 80% dos cânceres no Ocidente são do tipo de carcinoma. Esse tipo de câncer, carcinoma, ele é derivado de epitelios. E por que acontece? Porque nós temos uma incidência tão grande de carcinoma em populações naturais? Por uma série de motivos. Nossos epitélios estão sujeitos a risco de exposição a determinados agentes cancerígenos. E uma outra coisa que acontece nos epitélios é a elevada taxa de mitose. Eu expliquei para vocês, é importante, toda vez que a célula se divide, ela vai acumular erros. E é importante para o câncer ter um acúmulo de erros muito grande no material genético. Esses erros em demasia vão acabar afetando regiões funcionais, regiões que são importantes para, por exemplo, manter o controle do ciclo celular. Então, tecidos que sofrem uma divisão extremamente grande e que estão expostos a agentes aí que podem causar dano nesse material genético, eles vão estar muito mais predispostos a desenvolver câncer. Isso que a gente não escuta falar. Então, a célula tem que se multiplicar para a gente ter câncer. Tá? Por isso que a gente não escuta falar em câncer do coração, porque é uma célula
são células que não se dividem. Após ter o deslocamento de outro tecido do coração, isso sim aí causa algum problema, mas de sua natureza, células que não se multiplicam, elas não vão estar predispostas a se tornar células cancerígenas. Então, por isso que o carcinoma ele é extremamente frequente, porque são tipos de cânceres aí derivados de epitérios que sofrem essa elevada taxa de mitose e estão expostos a agentes mutagênicos. A gente vai ter ainda sarcomas, que atingem o tecido conjuntivo, mas muito pouco, leucemias e linfomas, em torno de 17%, as chamadas também a gente vai ter aí nesse grupo as neoplasias malignas hematopoéticas, que vão acontecer nas células formadoras de sangue, e isso vai incluir as células do sistema imune. E a gente vai ter tumores neuroectodérmicos, em torno de 2,5%, que vão afetar o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Isso bem mais raro, mas carcinoma, de fato, é o câncer característico das populações ocidentais. E a gente vai ter, novamente, como eu expliquei para vocês, alguns genes extremamente importantes nesse processo. Lembrem-se que eu expliquei, nós temos os supressores tumorais, os oncogenes. Esses supressores tumorais e oncogenes, eles são, em sua essência, basicamente, fatores de transcrição. Se são fatores de transcrição, atente que o fator de transcrição ele é capaz de regular diversos outros genes, às vezes milhares de genes. Então, se eu tenho uma alteração no fator de transcrição, a proteína dele deixa de regular milhares de genes. E isso vai fazer com que esses produtos lá no final dessa cascata sejam ali citocinas, quimiocinas, moléculas importantes para estimular o sistema imunológico. E aí, um gene muito relevante é o RAS. Por exemplo, no carcinoma pancreático, esse gene RAS, quando ele sofre uma mutação, a proteína dele deixa de ser funcional, e aí eu, consequentemente, vou ter o desenvolvimento da doença. E o aspecto relevante dessa mutação, desse carcinoma pancreático aqui, é que uma única mutação, pense aí, nós temos muitos nucleotídeos nesse gene, uma única mutação já é suficiente para desencadear esse defeito na proteína e, consequentemente, predispor o indivíduo a ter câncer. E essa mutação pontual é que ela pode variar. Às vezes a gente tem mutações que ocorrem em um único lugar para desencadear a doença, tem que ocorrer naquele lugar. Nesse caso aqui, não, a gente pode ter várias mutações de um único nucleotídeo acontecendo em qualquer região desse gene. Atentem para isso aqui. Atentem para isso, porque é uma das perguntas que eu coloquei no questionário. Fala sobre isso. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então, o gene RAS, carcinoma pancreático, uma única mutação pontual. Essa mutação pontual varia de local. Então, atentem para isso quando forem responder as perguntas aí do questionário que eu postei para vocês. E os vírus, como a gente tinha comentado anteriormente, eles podem ser agentes mutagênicos importantes, porque eles podem provocar essa transformação celular. E como ele faz isso? Existem diferentes estratégias. Ele pode ter um gene que permite escape das células do hospedeiro aos controles normais, que são exercidos para impedir essa divisão celular ou limitar a sobrevivência das células. Os vírus eles também podem se inserir dentro do material genético do hospedeiro próximo de um gene. Imaginem que um vírus ele geralmente tem um promotor forte, ou seja, um promotor que induz muita expressão. Ele pode chegar perto de um oncogene e estimular a produção dessa proteína do oncogene, e aí a célula começar a se dividir. Então, expressão aberrante dos genes. Então, uma condição aí que os vírus, duas condições pelas quais os vírus podem, de alguma forma, atuar na transformação celular e, consequentemente, desenvolver o surgimento da doença. Então, nós temos mecanismos intrínsecos de supressão tumoral. Os fatores de crescimento eles vão ser, por exemplo, essenciais para a divisão celular. Então, para que uma divisão celular ocorra e seja bem sucedida, eu vou ter que ter o estímulo desses fatores de crescimento. Então, como eu expliquei para vocês já, o próprio encurtamento dos telômeros vai
vai atuar como uma barreira à transformação das células. E eu também vou ter proteínas supressoras tumorais que vão estar monitorando a divisão. Nós temos dois casos bem clássicos, a PRB e principalmente a P53. São supressoras tumorais que impedem a divisão celular. Obviamente, quando eu tenho muitos tipos de câncer, por exemplo, eu vou ter mutação da P53. Por quê? A gente vai pegar aquele fígado do indivíduo, está com um problema, a gente vai analisar os genes, P53 tem uma mutação. Qual é o problema disso? P53 ela é uma proteína supressora tumoral. Na ausência dela, as células são muito mais predispostas a apresentar essa condição aí de divisão anômala que pode predispor o indivíduo ao câncer. Aí eu vou ter, então, a gente comentou também, mecanismos extrínsecos. Tem o intrínseco da própria célula, agora tem os extrínsecos de resposta à supressão tumoral. E aí entra a condição de vigilância imunológica. Então, as nossas células estão em constante trabalho, verificando se está tudo ok. Se algo não estiver ok, a célula deve ser eliminada. As células imunológicas, resposta, ela é chamada de vigilância imunológica. Uma das questões, inclusive, que botei no questionário também. E aí, com relação a esses mecanismos extrínsecos, eu vou ter as células T citotóxicas, as células NK, sendo muito úteis. Elas são capazes, em alguns casos, de reconhecer proteínas anômalas nas superfícies aí de células cancerígenas e eliminar elas. Então, olha aqui o caso. Como a célula câncer... Lembra que nós temos dois padrões específicos, padrões moleculares específicos que vão elicitar o sistema imune, principalmente o inato. Eu vou ter ali as PAMPs, que são os padrões moleculares associados aos patógenos, só que como as células cancerígenas, ou essas células aí tumorais, elas não são patógenos, elas não apresentam PAMPs, elas podem apresentar algum tipo de DAMP. São padrões moleculares associados ao perigo, ou padrões moleculares associados a risco, padrões moleculares associados a dano. A ideia é a mesma. E esses padrões moleculares associados a danos, eles podem seguir dois caminhos. Eles podem ser reconhecidos pelas células dendríticas, que vão estar em repouso e aí vão acabar amadurecendo. Uma vez maduras, elas vão sensibilizar as células T. E aí, consequentemente, eu ter a produção aí de uma resposta imunológica contra o tumor. Mas pode acontecer, e inclusive muitas moléculas aí do próprio tumor são responsáveis por fazer isso, associar essas células dendríticas às moléculas, só que essas moléculas não vão estimular as células da maturação. E se a célula dendrítica não for estimulada a maturar, ela vai possibilitar que o sistema imunológico tolerize a célula cancerígena. Então, um fenômeno aí, gerando aquele fenômeno que a gente já discutiu anteriormente, que é chamado de anergia, e eu tenho uma tolerância imune. Ou seja, as minhas células dendríticas, ao invés de maturarem e ativar a resposta imunológica, elas passam a reconhecer aqueles padrões liberados pelo tumor como próprios do indivíduo, e aí vai gerar a tolerização. E essa célula cancerígena não vai, esse grupamento de células cancerígenas aqui, porque existe heterogeneidade, né, está representado pela cor, não vai ser mais reconhecido pelo sistema imunológico. Então, as células cancerígenas, elas também encontraram formas de sobreviver, enganando o próprio sistema imunológico. Então, a gente vai ter também respostas mediadas por anticorpos, vão ter uma função protetora de alguma forma relevante, principalmente na opsonização e reconhecimento por células de defesa do corpo. Agora, o câncer é um problema, né, do ponto de vista imunológico. Vou falar um pouquinho para vocês. Os tumores eles estão repletos de estratégias de escape do sistema imune. Então, imagine, o sistema imune já é difícil identificar uma célula cancerígena, porque elas não apresentam aqueles DAMPs, que são clássicos de patógenos. E o máximo que elas vão poder apresentar são os DAMPs, que são, na realidade, moléculas próprias das células do corpo, mas mesmo assim ainda vão poder ser reconhecidas. No entanto, as células dos tumores, elas encontraram formas de evadir, de escapar do sistema imunológico.
E aí nós temos vários tipos de abordagens. Tá? Por exemplo, a inibição da proliferação de células T, destruição de células T, que vão ligar ali o receptor da morte, a indução de células regulatórias, células T regulatórias, para quê? Para possibilitar, talvez interleucina 10 seja importante, mas para possibilitar que surja aquele fenômeno da anergia com tolerização, ou seja, a célula cancerígena, ela tenta impedir aquela maturação dos dendritos, consequentemente vai ser gerado um fenômeno aí de não reconhecimento da célula cancerígena pelo sistema imunológico, ela vai ser polarizada. Eu posso ter perda dos epítopos que vão ser apresentados para a célula T, diminuição da apresentação de antígenos à célula T, diminuição da formação de conjugados da célula T, a inibição da ativação da célula T. Então, uma série de mecanismos diferentes que vão possibilitar que a célula venha a evadir a resposta do sistema imunológico. Tá? Então, por isso que elas são um grande problema. Agora, os cânceres, eles também mobilizam múltiplas estratégias para evitar e repelir o ataque imune. Então, ele não desperta a atenção do sistema imune. Por quê? Porque ele é altamente semelhante ao próprio. Como ele não é um patógeno, eu tenho muito mais dificuldade de elicitar as nossas respostas de defesa, exatamente por ter moléculas que são semelhantes às do próprio. Então, essa é uma forma aí que os tumores têm de evadir a resposta do sistema imunológico. A resposta imune contra um único neoantígeno não é capaz de eliminar todas as células do tumor. Como eu expliquei para vocês anteriormente, eu tenho uma heterogeneidade. Eu tenho um câncer, ele não é composto somente, né? Um câncer, por exemplo, de fígado, ele não tem somente um tipo de célula de cancerígena. Ele tem vários tipos diferentes, apresentando vários antígenos diferentes. Consequentemente, tem vários antígenos diferentes sendo apresentados. Não consigo produzir uma vacina, porque essa vacina vai matar somente alguns antígenos, numa perspectiva otimista. Sempre vai sobrar outros antígenos cancerígenos e esses vão se multiplicar e aí acabar continuando com a doença. Tá? As células cancerígenas, elas também repelem ataques de maneira ativa e elas podem fazer isso liberando moléculas que vão desativar as respostas das células T. Outra estratégia é que os tumores têm a habilidade de domar o sistema imune e vão mudar o sistema imune para o próprio objetivo. Ou seja, recruta as células do sistema imune, reeduca as células do sistema imune para que as células do sistema imune produzam substâncias que vão ser benéficas para o câncer, como, por exemplo, alguns fatores de crescimento. Algumas células do sistema imunológico, elas são recrutadas para determinado local, por exemplo, num caso de lesão, e aí vão liberar ali fatores para cicatrização, e as células do câncer, elas podem enganar as células do sistema imune, fazendo com que elas reconheçam aquele tumor como necessitando ser cicatrizado, e aí as células do sistema imunológico vão liberar hormônios de crescimento para a multiplicação do câncer. Ou seja, o câncer reeduca a resposta do sistema imune, isso ajuda ele a evadir a própria resposta. Tá? Então, os cânceres vão ter múltiplas estratégias para evitar e repelir o ataque imune, e como eu expliquei para vocês, eles carecem de PAMs, são padrões moleculares associados a patógenos, que são características aí de micro-organismos, como as bactérias, fungos e vírus, e vão ter poucos determinantes que não vão ser próprios. Tá? Por quê? Porque são células do próprio corpo do indivíduo, e isso torna tudo muito mais difícil, muito embora existam alguns determinantes antigênicos, alguns epítopos próprios aí das células cancerígenas. Às vezes, eu posso ter ausência de coestimulação, isso pode levar à tolerização a antígenos tumorais, como expliquei para vocês. Olha, eu tenho uma ligação de algumas moléculas nas minhas células dendríticas, só que isso não é suficiente para estimular a maturação delas. Consequentemente, as células dendríticas vão indicar, isso aqui está ok, deve ser tolerizado. No caso, deve ser tolerizado o próprio tumor. E isso pode gerar, então, um agravamento aí da condição da doença. E também os tumores podem expressar moléculas que vão, de alguma forma, desativar diretamente as respostas das células T. Então, isso também é um grande problema. Olha só aqui nesse caso, eu tenho o tumor. Esse tumor está liberando uma série de antígenos tumorais. Não tem, nesse caso,
PAMP, porque é natural, não é um patógeno, mas eu também não vou ter DAMP. Consequentemente, eu vou ter uma falta de maturação da célula dendrítica. Isso não vai, então, isso não vai desencadear a coestimulação. Aí eu tenho o fenômeno da anergia e a indução da tolerância na célula T, ou seja, como minha célula dendrítica não maturou porque as moléculas não foram capazes de desencadear essa resposta, eu não vou ter a coestimulação necessária para ativar minha célula T. E aí eu tenho indução da tolerância. Esse é um mecanismo. Outro mecanismo, não. Eu tenho uma série de moléculas sendo liberadas das células cancerígenas e essas moléculas inibem ativamente a maturação das células dendríticas. Então, aqui as moléculas inibem a ativação das células dendríticas. E aí, eu, consequentemente, não tenho a coestimulação e eu tenho aí a indução da tolerância. Então, os tumores, eles vão acabar sendo tolerizados, né? Vão se tornar tolerantes à resposta do sistema imunológico. E aqui mostrando moléculas de pontos de controle das células T, que vão acabar sendo ocupadas aí por tumores, e isso vai suprimir a resposta das células T antitumorais. Então, há necessidade de eu ter a apresentação de uma série de moléculas específicas para a célula T ser ativada. Não somente a ligação do peptídeo ao receptor da célula T, mas também de elementos coestimulatórios. E pode acontecer do câncer aí possibilitar esse antagonismo da ativação da célula T, aqui no caso mediada aí por uma proteína específica, né, de ponto de controle da célula T. E eu não ter o desenvolvimento da resposta, tem uma anergia aqui nesse caso. Isso também é uma outra possibilidade que pode acontecer. E a imunedição e a perda de antígenos vão acabar subvertendo o desenvolvimento de respostas vigorosas das células T. O que é essa imunedição? As células T, elas vão acabar reconhecendo alguns tipos de antígenos nas células cancerígenas, vão eliminar eles, mas vão, nesse meio tempo, as células cancerígenas, células tumorais já vão se multiplicar e acumular mutações diferentes. O sistema imunológico está sempre um passo atrás na taxa de mutação das células cancerígenas e, consequentemente, aí eu não consigo ter uma resposta eficiente do sistema imunológico. Que é o que está mostrando aqui. Eu tenho várias subpopulações de um tumor geneticamente diferentes. Eu vou ter, de fato, as células T e as células NK atuando, isso acontece, né, no indivíduo que tem câncer. Só que o que acontece é também que alguns tipos de populações acabam sendo eliminados. Eu posso eliminar essa população, essa outra população, e, consequentemente, o próprio sistema imunológico vai levando a seleção de células do tumor que são muito mais agressivas e muito mais eficientes na invasão do sistema imune. Então, isso que a gente chama de imunedição, que vai acabar levando, então, a seleção aí de tumores que não vão ser reconhecidos pelo sistema imunológico. E as respostas inflamatórias, elas vão poder aumentar o crescimento tumoral e conferir resistência ao ataque imune, as próprias respostas inflamatórias do sistema imunológico. Então, a inflamação aqui pode identificar a formação, a promoção e a progressão de tumores. Aqui está mostrando, olha só, eu tenho um grupamento aqui de células cancerígenas, aí eu vou ter células senescentes, a liberação de DAMPs associados à morte celular, vou ter uma série de mutações oncogênicas, infecções, a condição inflamatória pré-existente e, que o mais relevante dessas condições todas, produção de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios vão recrutar células do sistema imune, tá? Principalmente aquelas do sistema imune inato, macrófagos, neutrófilos, células supressores de origem mieloide, e a célula do tumor, ela realmente espera que essas outras células do sistema inato migrem para essa região. Para quê? Para liberar substâncias estimulatórias para a própria divisão celular. Se lembra, eu expliquei para vocês que o tumor ele pode reeducar as células do sistema imunológico do indivíduo. As respostas inflamatórias elas podem aumentar o crescimento e a progressão dos tumores. Está mostrando aqui indução, repressão. Eu tenho aqui o tumor produz substâncias para estimular a própria divisão dele, lembre, várias cores aqui, heterogeneidade, uma série de moléculas que vão estimular a resposta das células de defesa. No entanto, as células de defesa elas podem acabar também suprimindo respostas subjacentes.
Então, os macrófagos vão ter associados aos tumores, eles vão gerar um ambiente anti-inflamatório dentro do tumor, só que esse ambiente inflamatório dentro do tumor, ele vai acabar beneficiando o próprio tumor, tá? Porque são eliminadas, são liberadas por esses tumores moléculas específicas que vão estimular a resposta inapropriada dos macrófagos. Nesse caso aqui específico, os macrófagos vão passar a não responder mais da maneira que deveriam responder, ativando aqui outras células dendríticas, células T, mas sim vão passar a liberar substâncias que são estimuladoras para o crescimento aí do próprio tumor, que é o que está sendo representado aqui nessa figura. Então, o macrófago ele deixa de responder as células T, as outras células, e ele passa somente a produzir substâncias que são importantes para o crescimento dessas células aqui que já estão se multiplicando de maneira descontrolada. Então, existe uma série de fontes de inflamação também associadas aos tumores. Algumas mutações em oncogenes vão poder estimular a produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias para recrutar exatamente células imunes inatas. Então, o que isso faz? Vamos imaginar nesse caso aqui. Eu tenho um evento mutagênico, mutação oncogênica em RAS, já comentei com vocês, esse gene ele é bem relevante, e isso leva à produção de citocinas e quimiocinas que vão ser pré-inflamatórias, pró-inflamatórias, desculpa, não pré-inflamatórias, pró-inflamatórias, e essas mutações que estão produzindo aí uma série de moléculas pró-inflamatórias vão exercer uma série de efeitos diferentes. Por exemplo, essas moléculas aqui liberadas, elas vão ter efeitos sobre o estroma, e aí vão causar angiogênese, ou seja, tudo que ao redor aqui vai possibilitar novo surgimento de vasos sanguíneos, né, isso que representa a angiogênese. Eu vou ter a liberação das substâncias, vão ter um efeito autócrino, que vai estimular, consequentemente, proliferação e resistência à apoptose. E eu também tenho recrutamento aí das células imunes inatas, que vão aí liberar oxigênio reativo, metaloprotease, citocinas inflamatórias, que vão ser utilizadas pelo próprio tumor. Lembre-se, as células do sistema imune, elas reconhecem regiões ali que têm que ser cicatrizadas e liberam essas substâncias ali que vão ter que ser vão ser importantes para a cicatrização. Entre essas substâncias, a gente vai ter ali fatores de crescimento que vão estimular a divisão das células para a cicatrização. Só que aqui não tem cicatrização, e o câncer, o tumor libera moléculas que estimulam as células de defesa a liberar esses fatores aí de divisão, fatores de crescimento da divisão celular. Ou seja, as células aqui do câncer, os tumores, eles utilizam o sistema imunológico em benefício próprio. Aí, macrófagos podem estar associados a tumores, então, vão exibir polarização com fenótipo anti-inflamatório. Então, eu vou ter o recrutamento de macrófagos, que na realidade não vão estar liberando uma série de substâncias que não vão desencadear essa resposta inflamatória desejada. E esse ambiente inflamatório também vai poder, além de tudo, favorecer mutações adicionais. Como expliquei para vocês, eu tenho ali uma série de neutrófilos, por exemplo, sendo recrutados para atacar umas células tumorais. Esses neutrófilos, lembre, eles apresentam uma série muito grande de espécies intermediárias reativas de oxigênio, espécies intermediárias reativas de nitrogênio, que vão acabar lesando o material genético. E aí pode ocorrer de forma direta, talvez, muita especulação ainda em termos de estudo, mas pode ocorrer de forma direta a lesão, ou seja, as espécies reativas liberadas pelos neutrófilos podem causar mutações alterando a sequência do DNA, ou essas espécies reativas aí de oxigênio e nitrogênio intermediárias, né, de espécies reativas intermediárias de oxigênio e nitrogênio, elas podem também, às vezes, causar uma depressão, por exemplo, nos nucleotídeos. E aí, à medida que a célula vai ter que repor os nucleotídeos, ela não tem aqueles ideais e ela acaba repondo errados. E aí eu tenho um acúmulo de mutações também. Então, podem atuar essas espécies reativas tanto de forma direta ou indireta. E isso é vantajoso para o câncer, porque quanto mais mutação ele tiver, maior a possibilidade de sobrevivência dele. Porque ele acaba conseguindo ter uma heterogeneidade muito maior naquela população, várias subpopulações diferentes e o mesmo tumor.
e isso torna muito mais difícil para o sistema imunológico reconhecer. Então, posso ter um ambiente inflamatório favorecendo aí mutações adicionais, exatamente com a presença de neutrófilos, basicamente, e de outras células aí que vão secretar moléculas importantes para causar dano no material genético. Então, aqui transformação maligna, mostrando a evolução do tumor. Eu tenho uma infecção persistente, por exemplo, eu tenho recrutamento de células inflamatórias, liberando aí muitos desses grânulos. E isso aqui, olha só, está sendo representado, é o dano ao DNA induzido pelas espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, como expliquei para vocês. E isso possibilita, então, que eu tenha uma maior heterogeneidade nesse meu tecido tumoral. Então, para células cancerígenas, a própria ataque dos neutrófilos e de outros macrófagos é relevante aí em termos de produção de variabilidade genética. E aqui a inflamação pode intensificar a formação, a promoção e a progressão dos tumores, que a gente tem falando, e a gente pode observar o seguinte: eu também tenho como, às vezes, criar mecanismos de combate a essas células cancerígenas. Percebam o seguinte: esse aqui é um fígado normal, esse aqui é um fígado já comprometido, porque ele tem a presença muito intensa de neutrófilos. Então, vejam bem qual é a ideia. Se eu não levar para o meu câncer muitos neutrófilos, esses neutrófilos, lembram que eles estão entrando dentro do tecido, eles estão liberando as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e isso está induzindo a mutação do DNA, porque o câncer é bom. Aqui, o que se fez foi o seguinte: foi utilizar um anticorpo causador de depressão de neutrófilos. Nesse caso aqui, os neutrófilos que foram, porque eles vão para lá, eles vão tentar eliminar as células, só que nesse caso eles não só não são bem sucedidos, como eles induzem o aumento de mutações. Então, se eu utilizo um anticorpo que vai causar a depressão desses neutrófilos, esses neutrófilos não vão estar no tecido, consequentemente a progressão do meu tumor ela vai ser muito mais lenta, que é o que está mostrando aqui. Aqui eu não tenho praticamente tumores, em comparado a esse outro tipo de tecido aqui, onde eu só tenho um anticorpo de controle e aqui vários tumores sendo apresentados. E por que esses tumores foram apresentados aqui? Porque eu tive a migração de muitos neutrófilos, uma heterogeneidade muito grande de células tumorais. E aí eu não tenho capacidade do nosso sistema de defesa ser capaz de reconhecer essa imensidão, essa diversidade de tecidos diferentes. Ao passo que, se eu elimino os neutrófilos nessa região, eu, com aqui o uso de um anticorpo específico, eu tenho a preservação da integridade aqui do meu tecido. Eu tenho, então, também muitos antígenos tumorais, pense na diversidade, antígenos que podem ser muito diferentes, antígenos que podem ser silenciosos, né? Esses antígenos, peptídeos, como acabam sendo apresentados, eles não têm uma função de fato no desenvolvimento daquela condição. Por exemplo, se eu tenho um mutante, eu posso ter a região que sofreu uma mutação que é funcional ou não funcional, isso pode ser apresentado também pela célula tumoral, alguns peptídeos correspondentes a essas regiões. Eu posso ter alterações para escape imunológico, perda de antígeno específico de órgãos, eu tenho moléculas metastáticas, moléculas virais que são encontradas em células cancerígenas que foram induzidas, a proliferação foi induzida por oncovírus. Eu posso ter carboidratos alterados, podem auxiliar no próprio processo de divisão celular. Então, tem uma série de alterações de superfícies que são associadas aos tumores. No entanto, essas alterações, muitas vezes, elas são sutis. Apesar de eu ter vários tipos de moléculas diferentes, elas são sutis por quê? Porque ainda são moléculas do próstata. É muito diferente, por exemplo, de eu ter uma célula apresentando condições aí que são muito diferentes. Como, por exemplo, um patógeno aí, exógeno, um vírus, uma bactéria, um fungo, etc. Aqui, a amplificação, olha só, eu tenho um gene, esse gene é muito crítico para a célula, só que ele sofre uma mutação, tem um evento mutagênico, e à medida que ele sofre uma mutação, eu posso ter um aumento do crescimento de propriedades metastáticas. Então, são antígenos tumorais que eu consigo identificar. Não que não existam antígenos do
próprios, são todos antígenos próprios, mas em células normais a quantidade deles é menor. E em células aí que estão predispostas à divisão celular, que podem estar integrando, por exemplo, um tumor, eu tenho uma quantidade muito maior. E se busca, né, por exemplo, desenvolver técnicas que possibilitem identificar essas proteínas que estão em abundância em relação a uma situação normal, indicando talvez um descompasso aí do ciclo celular da célula ou algum descompasso metabólico na fisiologia normal da célula. E isso sim vai ser um indicativo de que essas células aqui precisam ser eliminadas. Então existe aí uma série de estudos mostrando que há o potencial de aplicação de eliminar moléculas aí, células que apresentam uma abundância de moléculas que não deveriam estar apresentando. Existe também, é possível, né, ter um outro tipo de estratégia. Eu tenho um tumor, esse meu tumor aí tem genes, tem proteínas específicas. Eu posso pegar esses genes todos, isolar eles, de alguma maneira eu transfectar, eu introduzir dentro de algumas células, que a gente chama de imunosseleção, com células T, citotóxicas, e introduzir dentro dessas células. E aí, à medida que eu introduzo dentro das células, elas vão passar a apresentar alguns peptídeos. E alguns desses peptídeos, aqui tem uma célula cancerígena, tumor, não, célula tumoral, desculpa. E alguns desses antígenos aqui vão acabar elicitando a resposta do sistema imunológico. Ou seja, eu posso pegar minha célula do tumor, transfectar com as sequências de DNA dessa minha célula do tumor aqui, regiões específicas do DNA que vão produzir peptídeos que possuem origem nesse tumor. E alguns desses peptídeos talvez sejam reconhecidos pelo sistema imunológico. E aí depois eu posso talvez pegar esse peptídeo que reage aí com uma célula T, isolar ele, clonar, enfim, e produzir aí resposta imunológica específica. Então, isso é uma alternativa aí que tem se buscado. Pegando sequências do material genético que produzem antígenos, algum desses antígenos pode gerar um peptídeo que vai ser reconhecido pelo sistema imunológico. E aí eu tenho uma resposta. E eu tenho vários tipos de antígenos tumorais. Mostrei um desenho ali com figuras, né, diferentes, que representam tipos de antígenos tumorais diferentes, mas nós temos aí 4 tipos, né, de produtos principais. Aqueles que são produtos da expressão de vírus oncogênicos, lembre que vão estar estimulando a divisão celular. Moléculas normalmente vão aparecer apenas durante o desenvolvimento fetal e nas células cancerígenas elas também estão presentes, onde elas são chamadas de antígenos oncofetais. Tentem para isso aqui, inclusive uma das questões do questionário vosso, né, aborda antígenos oncofetais. Eu também tenho moléculas normalmente expressas em tecidos específicos, mas que vão estar bem características em alguns tipos de tumores. E eu tenho mutações de proteínas que vão surgir durante a oncogênese, que podem ser marcadas aí como antígenos tumorais. Mas como eu expliquei para vocês, como existe muita heterogeneidade no mesmo tipo de câncer, eu vou ter mesmo em um único indivíduo, eu tenho variantes, né, subpopulações. E essas subpopulações do tumor, elas apresentam antígenos diferentes. Então já é difícil desenvolver uma vacina para um indivíduo. Agora pense em um grupo populacional, uma série de indivíduos que possuem tumores, um tumor no fígado, por exemplo, 1000 indivíduos. Imagine a quantidade de antígenos possíveis tumorais que existem nessa população, para agora a gente tentar desenvolver uma vacina. Tem uma série de trabalhos aí fazendo uso de bioinformática, tentando fazer o rastreamento de alguns antígenos tumorais que sejam conservados e possam responder em vários grupos populacionais, que possam ser utilizados para a produção de vacinas. Só que essas pesquisas ainda elas estão começando a progredir de maneira mais eficiente em virtude da capacidade de processar muito mais dados para ter modelagem de 3D. No entanto, elas ainda estão iniciando. Mas em 20 anos a gente já deve ter algum tipo de vacina contra o câncer.